Paz do Senhor, irmãos, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, glorifico a Deus em primeiro lugar. Motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite, compartilhando da palavra, daquilo que o Senhor tem falado no meu coração, ao coração dos irmãos. Irmão Isaac, agradeço pelo convite. Pastor Carlinhos, obrigado pela confiança. Irmãos, louvado seja o Senhor. Eu queria estar aqui nessa noite, pedindo para os irmãos que abram sua Bíblia comigo, no livro de Josué. Meus irmãos, é uma história que todos conhecem, mas como o meu pastor diz, toda vez que a gente lê, ela vai se renovando, vai tratando conosco de maneiras diferentes. Trago aqui um abraço do meu pastor Marcelo e de toda a minha congregação. Fico feliz, irmãos, de ver alguns amigos aqui, amigos que faz tempo que eu não vejo. Um que eu fiquei alegre é o Rafael. Quanto tempo que eu não via ele. Louvado seja Deus pela sua vida, Rafael. Deus tem muito na sua vida ainda. Amém? Josué 3, irmãos. Josué no capítulo 3. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Josué 3, no versículo 1. Amém? Vou estar fazendo a leitura então. Levantou, pois-se Josué de madrugada e partiu de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passasse. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, que as... vou voltar aqui. E ordenou ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, do nosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis, e haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passaste antes. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Irmãos, capítulo 4 aqui, versículo 5. Passai adiante, e disse Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levanta uma pedra sobre os ombros, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntares, dizendo: o que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da presença da arca da aliança. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, como eu disse, a história de Josué é impressionante. A história desse homem que sucedeu Moisés. Todos nós sabemos que Josué é um tipo de Cristo. Ele apontava para aquilo que Cristo ia fazer na nossa vida. A missão de Josué era suceder Moisés na entrada do povo da terra prometida. Era atravessar o povo para aquela conquista daquela terra prometida. E Cristo, outrora, foi o que ele fez conosco. Cristo, ele nos tirou de uma vida de pecado e ele nos garantiu uma terra a qual o Pai tem preparado para nós. Então, por isso Josué apontava para um tipo de Cristo. E creio que não foi fácil para Josué suceder Moisés. Moisés foi um homem que a palavra de Deus fala que ele falava com Deus face a face. Mas Êxodo 33 fala uma coisa impressionante sobre Josué. Ele vai falar que Josué era servo de Moisés e que Josué não se apartava da tenda do Senhor. A primeira lição que tiramos, irmãos: Josué, ele estava sempre aos pés de Moisés. Talvez ele estava ouvindo da comunhão que Moisés tinha com Deus. Talvez ele estava escutando os ensinamentos que Moisés dava para ele cerca dos 10 mandamentos, das leis do Senhor. A primeira lição, irmãos, que tiramos aqui é estar perto de sempre de pessoas que têm prazer na palavra de Deus. É a gente estar perto de pessoas que falam sobre as coisas de Deus. É a gente ouvir pessoas que nos orientam na palavra do Senhor. Josué tinha esse prazer, ele sentava aos pés de Moisés, ele estava sempre ao lado de Moisés. E meus amados, devemos tomar muito cuidado para muitas vezes. Quantas vezes a gente quer buscar conselhos
Mas muitas vezes a gente vai buscar conselho naqueles que não têm intimidade com o Senhor. Queremos buscar conselho com aqueles que não ouvem a palavra do Senhor. E isso é perigoso, meus irmãos. Por isso que a gente devemos aprender com Josué. Precisamos de conselho? Vamos naqueles que têm intimidade com a palavra do Senhor, porque esses estão perto do Senhor, esses têm que nos orientar na palavra dele. Porque o nosso manual, meus irmãos, está aqui. Tudo que precisamos, nós encontramos na palavra do Senhor. E quanto mais nós buscamos, quanto mais nós vivemos com pessoas que têm intimidade com a palavra do Senhor, mais nós crescemos espiritualmente. Esse é o primeiro ponto de Josué. O segundo, a Bíblia vai falar em Êxodo 33 que ele não se apartava da tenda. Meus irmãos, quando Josué não estava na presença de Moisés, ele estava buscando a presença de Deus. Ele estava na tenda, ele estava ansiando uma intimidade com Deus, ele estava desejoso no coração dele, o coração dele ardia pela presença do Senhor. Essa é a lição que esse líder nos ensina. Essa é a lição que a igreja do Senhor caminha hoje em dia. Compromisso com a palavra e intimidade com o Senhor em oração. E meus irmãos, aqui começa a saga de Josué. Josué envia 2 espias e fala para eles: ó, vai naquela terra, sonda a terra, sonda também a cidade de Jericó, porque ali o Senhor fez uma promessa. Ele nos deu aquilo ali para o nosso antepassado, para os nossos patriarcas. E então ali esses 2 espias chegam naquela terra, e ali conhecemos a história de Raabe, mas não é isso que eu quero falar nessa noite. E ali, após uma conversa com Raabe, eles saem dali foragidos e chegam até Josué, depois de 3 dias escondido na montanha. Ele fala assim: Josué, aquela terra o Senhor já nos tem nos dado. Aquele povo está atemorizado com o nosso Deus. A hora que eu cheguei ali, aquela mulher tremia e falava: nós ouvimos o que o seu Deus tem feito. E por isso o nosso povo está aqui. Nós entregamos. E ela pede um favor para eles, um pacto com eles: lembra de mim e da minha família quando vocês invadirem essa terra. Eu tive misericórdia com vocês, há de misericórdia comigo, porque o Deus de vocês já entregou essa terra para vocês. E meus amados, aquilo ali encoraja Josué. Josué já tinha sido encorajado por Deus, aquilo ali continua, aumenta mais ele ainda. Então a palavra entra no texto que nós falamos. No dia seguinte, Josué já se levanta pela manhã. Ele se levanta pela manhã, já chama o general, já manda eles até o povo: vai lá, fala para o povo lá começar a se preparar, porque nós vamos começar a receber aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós vamos pisar naquilo que o Senhor nos deu. E aqui, irmão, entra o texto que a gente acabou de ler. E eu queria aqui voltar no versículo 3 com os irmãos. No versículo 3 vai dizer assim: e ordenou ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança. Irmãos, todos nós sabemos que a arca da aliança naquela época simbolizava a presença de Deus. Aonde a arca ia, o Senhor estava junto com eles. Então Josué, eles dão a ordem para o povo: quando vocês verem a arca do Senhor se levantando, vocês se levantam também. E depois vocês vão ver ela partindo por um caminho, e vocês vão atrás dela, mantenham uma distância, para que vocês vejam o caminho que ela vai seguir. E aqui está outra lição que tiramos na palavra do Senhor, meu irmão. Todas as vezes, irmãos, que a gente quer colocar a nossa vontade na frente da vontade de Deus, dá problema. Por isso, irmãos, que o Josué orientou: a hora que Deus, a arca da aliança, a presença de Deus se levantar, vocês vão atrás dela. Vocês seguem ele, porque ele é o caminho. Ele é a luz do mundo. Segue ele que não vai dar problema. E então ali o povo começa, a hora que eles levantam a arca, o povo se levanta e começa a arca indo embora. Eles começam a seguir os passos lentos, a arca do Senhor. E meus irmãos, toda vez, irmãos, muitas vezes a gente vê pessoas trocando o caminho que o Senhor nos deu por caminhos momentâneos. A gente vê pessoas trocando a verdade que o Senhor nos deu por fábulas. Estão pregando qualquer outra coisa. Isso tem enchido o coração, ouvidos de muito, porque é uma palavra que Paulo falou, que chegando no final do tempo, não suportando a sã doutrina, escolheria mestre para eles. Então, meus irmãos, tem muita gente trocando a verdade do Senhor. E depois ele vai falar também que, me desculpa, eu falo também que depois que a gente trocar o caminho, a verdade e a vida que o Senhor nos deu, tão maravilhosa é a vida que o Senhor nos deu. Ah, da onde Ele nos tirou outrora. Da onde Ele nos tirou. A Bíblia vai falar que outrora a gente era inimigo de Deus. Nem Satanás é colocado como inimigo de Deus, mas aqueles rebeldes de coração é colocado como inimigo de Deus. Então, meus irmãos, aqueles que escolhem trocar o caminho do Senhor, a vida do Senhor
E a palavra do Senhor dá problema. Porque o caminho que o Senhor nos deu, a verdade e a vida, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, se a gente trocar esse caminho, a verdade e a vida, estamos com um problema na palavra do Senhor. Estamos entrando por caminhos tortos na nossa vida. Mas eu creio, meus irmãos, que a igreja do Senhor é aquela que se mantém na palavra dEle. É a igreja que se mantém em Cristo Jesus. A igreja não se encanta olhando para um lado nem para o outro. Ela se mantém firme no caminho. Ela enxerga o Senhor dela olhando como ovelha, vai seguindo o Senhor. E, meus irmãos, é essa orientação que Josué dá para o povo. Quando vocês veem a presença do Senhor andando, indo à frente, siga ela. Não queira fazer do seu jeito. Não queira achar que o seu jeito é melhor, é mais rápido. Acalma. Do jeito do Senhor é melhor. Os caminhos que você vai passar, Ele já pisou, Ele já trilhou. Você só está vivendo. Muitas vezes o mundo fala: você nasceu para conquistar. Meus irmãos, eu digo que a gente não nasceu para conquistar nada. A gente nasceu para viver aquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário. A gente nasceu para aqui viver naquilo que Cristo nos deu, a vida que Ele nos deu. Temos um padrão de vida a seguir, e é através da palavra do Senhor. E vai continuar aqui falando: porquanto por este caminho nunca passaste antes. Meus irmãos, todos nós que fomos chamados por Cristo Jesus, quantas maravilhas a gente já vimos, quantos caminhos a gente já trilhamos por onde nunca imaginamos passar, quantos caminhos o Senhor nos colocou por onde a gente nunca imaginou. Eu vi o irmão Isaac postando no status dele, não vou lembrar direito, mas colocar: na escola falava o trabalho, mas o Senhor disse que eu seria um pregador. E quem diria, irmão Isaac? Ninguém, irmãos. A hora que a gente vê onde que Deus colocou a gente se surpreende. A gente vê o caminho que o Senhor nos coloca, a gente fica encantado porque a gente nunca passou. E eu estou falando de caminhos terrenos, porque tem um caminho preparado para nós ainda, um caminho celestial. A Bíblia fala que daqui a um pouquinho de tempo, aquele que vir vai vir e não tardará. E Ele vai vir para buscar a igreja dele. E esse caminho está preparado para cada um de nós. E, meus irmãos, não caia, não acha que você está aqui nessa noite de surpresa. Você não está aqui porque não tinha nada para você fazer nessa casa. Meus irmãos, nesse dia agora, o Senhor já tinha visto. Esse momento o Senhor já tinha preparado. Porque a palavra vai falar que antes da fundação do mundo, Ele já tinha te escolhido do ventre da sua mãe. Então, meu irmão, se você não está aqui por acaso, você está aqui porque o Senhor preparou essa noite. Porque Ele tem algo na sua vida, Ele tem algo para você. E louvado seja o nome dEle. Aí entra Josué na história, versículo 5. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Meus irmãos, quanta maravilha o Senhor já tem feito. Mas tem mais ainda, porque o nosso Pai não cessa de derramar maravilhas. Mas para todas as maravilhas, irmão, que Deus dá na nossa vida, Ele exige uma coisa. Deus tem muitas maravilhas na nossa vida, e talvez tem muitas que a gente não recebeu ainda, porque a gente não entendeu o primeiro passo. O primeiro passo que Deus fala é: santificai-vos. Depois a maravilha. Então, meus irmãos, Paulo vai falar a Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala a Timóteo assim, que todas as coisas são santificadas através da palavra e da oração. Todas as coisas santificadas através da palavra e da oração. Meus irmãos, tem dois meios que a Bíblia nos ensina a santidade: através da palavra e através da oração. Como através da palavra? Foi o que Jesus disse: Pai, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, só tem um meio da gente se santificar: é quando a gente entra em contato com essa palavra, é quando essa palavra nos confronta, é quando essa palavra pega aquele pecadinho de estimação, ela nos moe, ela nos revela, ela nos joga na nossa cara: você está pecando, você está no erro, você está contra a vontade de Deus. E a gente vai deixando aquilo ali, ela vai nos limpando por dentro. E a gente vai abandonando aquela vida de pecado, a gente vai abandonando aquela desobediência a Deus. E através da palavra a gente vai se santificando. Porque só tem um meio, é através da palavra do Senhor. Você pode pegar qualquer outro livro para ler. John Stott, Charles Spurgeon, eles vão orientar vocês. Mas o que liberta é somente a palavra de Deus. Somente a comunhão com essa palavra que vai libertar a gente. Somente ela vai nos guiar em caminhos de santidade. É só ela que nos coloca. Porque, meus irmãos, tem uma frase que diz, que eu gosto muito, que é bem assim: se você quer ouvir a voz de Deus bem baixinho,
Abra sua Bíblia e leia ela baixinho. Você quer ouvir a voz de Deus alta? Abre a sua Bíblia e leia ela em voz alta. Porque todas as vezes que você está lendo, Deus está falando com você. Isso daqui, irmãos, é o único livro, quando a gente abre, o autor está do nosso lado. E ele está nos explicando ela. Você pode ler qualquer outro livro, mas o autor não vai estar do lado. Mas quando você abre a palavra do Senhor, o autor faz questão de vir nos explicando. O Espírito Santo vem sussurrando no nosso ouvido. O Espírito Santo vem dando direção, vem nos confrontando, vem nos consolando, porque a palavra do Senhor é isso. Tem momento que ela vai falar para nós, vai lá, vai dar certo, é isso mesmo, esse é o caminho. Mas tem momento que ela vai falar, para com isso, larga a mão dessa vida, não agrada ao Senhor. Isso daqui é comunhão com a palavra de Deus. Isso daqui é o que nos santifica. É quando a palavra nos confronta. E ele vai continuar então, porque amanhã fará o Senhor maravilhas. E meus irmãos, eu quero trazer também que é sobre a oração. Paulo falou para Timóteo que através da palavra e da oração, todas as coisas são santificadas. O primeiro então, a comunhão com a palavra. O segundo é a comunhão com Deus. Meus irmãos, não tem um homem na história da igreja que marcou a igreja que não tem orado. Todos os homens que marcaram, você põe Billy Graham, todos esses grandes pregadores, Jesus Cristo o maior exemplo, porque várias vezes a Bíblia vai falar que Jesus se retirava, ele subia um monte, e toda vez que ele tinha um momento de comunhão com o Pai, ele orava, ele descia dali, já descia para fazer algo. Jesus já descia ali com um milagre, Jesus já descia dali com a palavra. Então Jesus já trazia algo novo para o coração do povo. E meus irmãos, através da palavra e da oração, todas as coisas são santificadas. 2 meios para nos santificar: a comunhão com a palavra do Senhor e intimidade com Deus. Intimidade, irmãos, do ponto da gente ouvir a voz de Deus. Intimidade, irmãos, do ponto da gente chorar na presença de Deus, a gente rir com Deus, agradecer a Deus. Isso é intimidade, meus irmãos, é a conversa, é um diálogo nosso com o Senhor. E tem uma história, irmãos, que diz muito sobre a gente estar prostrado perante Deus. Estar como João, o evangelista João, encostado com a cabeça aos peitos do Senhor. Isso daí é intimidade. Essa história é a história de um senhor que uma vez ficou muito enfermo, e ele ficou acamado. E um dia a filha dele foi até o pastor e falou: pastor, não tem como você ir visitar meu pai? Creio que ele já está nos últimos dias da vida dele, e ele precisa ouvir algo do Senhor, ele precisa de uma oração. E esse pastor foi na casa daquele irmão. A hora que ele entrou no quarto, tinha uma cadeira do lado da cama e aquele senhor deitado. Aí aquele pastor falou: não, vejo que você está me esperando, você preparou uma cadeira para mim. Ele falou: não pastor, essa cadeira não é para o senhor não, essa cadeira que todas as noites de manhã eu chamo Jesus para sentar aqui do lado aqui. E todas as noites de manhã ele senta e eu converso com ele. E aquele pastor ficou impressionado de ouvir aquilo ali. Então o pastor orou, teve uma comunhão e foi embora. Uma semana a filha daquele homem chega na porta da igreja chorando e fala assim: pastor, o meu pai morreu. E o mais triste, pastor, a hora que eu entrei no quarto, ele estava com uma parte do corpo na cama e a cabeça dele e os braços dele agarrados na cadeira. Eu acho que ele sentiu dor e faleceu ali. O pastor olhou no olho dela: não. Ele não sentiu dor, ele não se arrastou até a cadeira. Ele apenas descansou com a cabeça dele no colo do Senhor. Porque aquela cadeira, toda vez o Senhor estava sentado tendo comunhão com Ele. É esse tipo de comunhão que devemos ter com o Pai. É esse tipo de comunhão de chamarmos Deus para perto. É a gente entrar no nosso secreto. É a gente chorar na presença dEle. É a gente estarmos juntinho dEle a ponto de ouvirmos a voz dEle. Porque eu creio, meus irmãos, eu sou de um ministério pentecostal, eu creio que Deus fala. Eu não sou sensacionista, Deus fala, meus irmãos. Já tive muitas experiências com Deus maravilhosas no monte, em casa. Quantas experiências que eu tive de ver o Senhor falando no meu coração. E aquilo ali derramar lágrimas, trazer um arrependimento no nosso coração, trazer alegria. Então, meus irmãos, santificai-vos somente através da palavra do Senhor, intimidade com o Senhor, através da oração. Então vai falar aqui, vem a promessa, ele fala: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Meus amados, se a gente estiver na presença de Deus, buscando uma vida de santidade, não tem como a nossa maravilha não chegar. Mas uma coisa eu não posso garantir para os irmãos, que a maravilha chega hoje. O santificar é para hoje, mas a maravilha é para amanhã. Talvez para alguns aqui estão esperando a maravilha chegar hoje. Talvez chegue depois da manhã, um mês, um ano. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe porque Ele é o Pai. Ele não entrega nada na nossa mão antes do tempo e nem depois do tempo. Ele entrega no tempo certo.
Ele entrega no momento oportuno. Por isso que quando ele entregou Jesus Cristo para esse mundo na cruz do Calvário, Paulo vai falar que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o momento perfeito. Era onde os romanos estavam na terra, os gregos estavam com o intelecto e os israelitas com a religião. Então Deus trouxe Jesus no momento perfeito a essa terra, na plenitude dos tempos. E você acha, meus irmãos, vocês acham que Deus vai errar na nossa bênção? Vocês acham que Ele vai entregar adiantado ou atrasado? Não, as nossas bênçãos vai chegar no momento oportuno, vai chegar na plenitude de Deus. No momento que Ele olhar, agora você está apto, agora você está maduro para receber essa bênção. Está chegando até você. E meus irmãos, rapidamente eu quero contar um testemunho que, na verdade eu vou contar 2 testemunhos que marcou muito a nossa vida. Alguns anos atrás, eu trabalhava numa fazenda e ali, eu com a minha esposa, ela começou a sentir algo, um nódulo no seio dela, e causava dor, e aquilo ali realmente crescia. E um dia ela passou no médico, o médico falou assim, ó, tá meio suspeito. Aí ficamos aqui, vamos pagar o médico, pagamos o Dr. Mateus, um médico caro. O Dr. Mateus foi lá, fez tudo, e falou assim, ó, 99% é câncer. Pelo jeito, pelo nódulo. Fomos em outro médico, o mesmo médico falou, pode fazer biópsia que é. Meus irmãos, eu lembro que aquilo ali acabou o chão. Eu lembro que aquilo ali trouxe um negócio no coração assim, deu aquela vontade de ficar quieto, se isolar um pouco. Mas passou um tempo, eu chamei minha esposa e falei, vamos no culto de quarta-feira. Nós pegamos e fomos. Daquele meio triste, porque é uma notícia que abala, meus irmãos. Por mais que a gente tenha Deus no coração, a gente confia em Deus. Mas quem aqui gosta de receber uma notícia dessa daí? Porque a gente não sabe o que Deus vai fazer, a não ser se Ele revela para nós. Mas fomos no culto, e ali um irmãozinho pregando, um irmãozinho avivado, pregando. Daqui a pouco o irmãozinho olhou para minha esposa e falou assim, filha, levanta e vem aqui na frente. Aí minha esposa levantou, foi na frente, e ela perguntou, aquele moço do seu lado, é seu marido? Minha esposa falou, é. Ele falou, vem aqui. Meus irmãos, a gente não tinha contado isso daí para ninguém. Nós decidimos até o último minuto para ver. Aí a hora que ele chamou nós, a minha esposa foi na frente ali, ele falou para mim, põe a sua mão, não tinha contado para ninguém, ele falou, põe a sua mão do seio esquerdo dela. Aí eu coloquei a minha mão, ele falou, eu posso pôr a minha mão por cima da sua mão? Eu falei, pode. Meus irmãos, que experiência que eu tive com Deus. A hora que aquele hominho começou a orar, aquele pastorzinho, a minha mão esquentou. Eu senti a minha mão quente de um jeito que eu nunca tinha sentido. E ele orando, eu concordando com ele, ele falou assim, Deus te curou. Mas vai lá, faz o exame lá. Faz o exame e traz aqui para testemunhar. E passou um tempo, meus irmãos, a minha esposa foi, fez o exame. E nós naquela ansiedade de chegar ao exame, outra irmã manda uma notícia para nós, de Deus. Algo que a gente tentamos por 7 anos. Nós estávamos tentando ter mais um filho por 7 anos, não estava conseguindo. E uma irmã mandou uma mensagem para minha esposa, falou assim, ó, Deus está te mandando te dizer, como resposta de cura que Ele te curou, Ele está te dando mais uma filha. E meus irmãos, saiu o resultado, minha esposa estava curada. Passou acho que coisa de uma semana, fomos fazer o teste, ela estava grávida. Aí nasceu a Mirella. Meus irmãos, como que a gente não vai esperar as maravilhas desse Deus? Como que a gente não vai esperar, como que a gente não vai querer uma vida de santidade com esse Deus que cuida, que zela? É por isso que eu digo, irmãos, eu não sei qual que é a sua dificuldade, eu não sei por que cada um está passando, mas eu sei de uma coisa, que a sua maravilha vai chegar. Mas espera, que não é no tempo do pregador, não é do tempo do pastor, é no tempo de Deus, aquele que controla todas as coisas, aquele que tem as rédeas do mundo na sua mão. Ele nunca perdeu. Por isso que Isaías vai falar, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Sabe por que ele está no trono? Porque ele não está andando para um lado, para o outro, apavorado, sem saber o que fazer. Ele está sentado no trono porque ele está calmo, como com quem reina, com quem governa. Ele não perdeu o controle, ele tem todo o controle nas suas mãos. Louvado seja Deus por isso. Maravilhas, irmãos, sobre nossas vidas. Então Josué orienta o povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E creio que aqui muitos já receberam maravilhas, e creio que o Senhor tem torrentes de maravilhas para derramar sobre essa igreja ainda. Muitos testemunhos para ser contado aqui ainda, muitas coisas para ser vivido, muitas experiências para ser vivido aqui ainda, muitas maravilhas do Senhor. E meus irmãos, quero chegar aqui no capítulo 4, versículo 5.
Então o povo ali, depois que fizeram essa promessa, fizeram a santidade ao Senhor, o Senhor realmente realizou a maravilha. Atravessou o povo para a terra prometida. Ali Josué manda o sacerdote pisar na água, e a Bíblia fala que naquela época estava uma época de enchente, a água estava forte. E a hora que o sacerdote pisa na água com a presença de Deus, imediatamente aquele rio para. E a Bíblia fala que eles colocam o pé naquele lugar em terra seca. O Senhor cumpriu a maravilha. O Senhor cumpriu a promessa dele. Ele atravessou, ele colocou o povo dele numa terra prometida. Ou aquela terra que ele prometeu lá para Abraão, para aquele povo mais antigo, para os patriarcas da Bíblia. O Senhor colocou o povo dele naquela terra. Cumpriu-se a promessa. Mas então Josué, vendo aquilo ali, fala para o povo, chama os líderes de todas as tribos, das 12 tribos, e fala: ó, escolha um homem de cada tribo, e cada um deles vai pegar uma pedra do meio do rio e colocar no seu ombro. E vocês vão tirar essas pedras do meio do rio, aonde a gente parar, vocês vão construir um altar ali. Mas para que esse altar, Josué? Porque todas as vezes que os filhos de vocês perguntar, por que tem esse monte de pedra aqui? Vocês vão dizer, essas pedras é o memorial, é o testemunho de quando o Senhor nos atravessou pelo Rio Jordão. Quando o Senhor parou esse rio que vocês estão vendo, e nós atravessamos em pés secos. E aqui estamos na terra que Ele nos deu. Essa pedra é o testemunho daquele que Deus tem feito. Então os homens de cada tribo foram ali, cada um pegou uma pedra, colocou no seu ombro e foram até o altar. E cada um colocou a sua pedra ali. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Eu não sei o tempo que você está com sua pedra no ombro. Talvez você está andando com sua pedra no ombro. Talvez Deus não falou para você construir o seu altar ainda. Mas espera um pouco, que daqui a pouco tempo o Senhor vai te dizer: põe a sua pedra no chão. Põe a sua pedra no chão, porque agora é a hora do seu testemunho. Põe a sua pedra no chão, porque está chegando a hora de eu glorificar o meu nome na sua vida. Põe a sua pedra no chão, porque eu vou te usar muito ainda. Põe a sua pedra no chão, porque essa igreja vai ser a igreja que vai abalar esse mundo. Vai ser a igreja que vai resgatar muitos perdidos. E quando eles verem os milagres aqui na frente e perguntarem: o que é aquilo ali? Vocês vão dizer: aqui o Senhor fez grandes maravilhas na nossa vida. Aqui está o nosso testemunho. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ele nos trouxe e nos guardou. E meus irmãos, cada um de nós tem uma pedra carregando. Cada um de nós talvez já estamos até com o ombro esfolado de carregar a nossa pedra. Estamos com o joelho esfolado de pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, faz. Mas como eu disse, meu irmão, o Senhor não tarda. Ele não tarda e nunca vai tardar. No momento certo, a nossa maravilha vai chegar. O nosso momento vai chegar. E meus irmãos, continuando, ele vai falar para que os... E então lhes diz, versículo 7: então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Meus irmãos, santidade, maravilha, só acontece na presença de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem meio mais fácil, meio mais rápido. Talvez até ouviram que tem algum meio mais fácil, mas não tem, meus irmãos. Quer maravilha? Vida com Deus. Quer conhecimento? Quer pregar a palavra de Deus? Intimidade com a palavra dele. É buscar cada vez mais, é ter sede por aquilo que agrada a Deus. É o momento da gente se sacrificar. Sacrificar não pode nem usar essa palavra, né? Mas é momento da gente chegar perto de Deus, na palavra e na oração. E meus irmãos, é o que eu gosto de falar. Eu prego na minha igreja e diz: muitas coisas só dão errado na nossa vida. Muitas coisas só começam a parar na nossa vida quando a oração se torna um fardo na nossa vida. Quando a oração se torna um fardo, aquele momento que a gente, não consigo orar, tudo. Meus irmãos, aí complica as coisas. Porque a oração tinha que ser um respirar. A gente nunca sabe quando a gente está respirando. Alguém nem conta a respiração cada dia? A gente nem percebe a hora que a gente está respirando. A oração tinha que ser assim na nossa vida. É a todo momento. Por isso que Paulo vai falar: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Tudo, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Em tudo, irmãos, devemos dar glória a Deus em oração. E a intimidade que Ele nos traz ao Senhor. E meus irmãos, como eu disse no começo, que Josué, ele é um tipo de Cristo.
O que é um tipo de Cristo? Era tudo aquilo que apontava Jesus no Antigo Testamento. Porque Jesus sempre esteve no Antigo Testamento. Desde a criação do mundo, desde Gênesis, Adão, Jesus esteve ali. Velado, mas ele estava ali. O momento que Jesus estava no Antigo Testamento, ali em Gênesis, quando o homem e a mulher pecou, aí Deus vai expulsa eles do jardim do Éden. Mas antes de Deus expulsar, para tampar o pecado dele, o que Deus faz para eles? Uma veste de pele de animal. Ali estava simbolizando o quê? Que um animal justo morreu para tampar a nudez, o pecado daquele casal. E quando Paulo fala revestivos de Cristo, o que Paulo está falando para nós? Deixa a velha criatura, se reveste de Cristo. Então desde Gênesis, meus irmãos, Jesus já estava apontando ali, a graça de Deus já estava lá em Gênesis. Quando Deus faz a vestes para o primeiro casal, já era Cristo Jesus. Os irmãos lembram da criação? Deus criou o homem primeiro ou os animais? Os animais. Depois Deus vai criar o homem. O sacrifício, um cordeiro, Deus criou antes de criar Adão. Por isso que João vai falar que antes da fundação do mundo a cruz já estava preparada. Então Deus já tinha preparado Jesus Cristo bem antes do homem cair na tentação. Deus já tinha tudo sob o controle. Deus não foi pego de surpresa. Quando Adão e Eva errou, Deus não põe a mão na cabeça. Nossa, o que eles fizeram? Não, Deus já sabia de tudo que ia acontecer, porque Deus é onisciente. Nada pega Deus de surpresa. Cristo já estava preparado antes da fundação do mundo para nós. Então, meus irmãos, tudo apontava para Jesus Cristo. A vida de Josué apontou para Jesus, porque Josué tirou o povo de uma terra de escravidão, após Moisés, tirou o povo da escravidão do Egito e colocou eles numa terra prometida, atravessou o Jordão e colocou eles numa terra que mana leite e mel. Qual foi a promessa de Jesus na nossa vida? Jesus veio nos tirar de uma vida de pecado. Jesus veio nos tirar de uma vida de desobediência. Outrora estávamos escravizados, assim como o povo estava escravizado no Egito. Mas Cristo Jesus veio e nos libertou. E através da graça, da misericórdia, porque a palavra fala que Ele carregou sobre Ele toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, todas as nossas enfermidades foi colocada sobre Ele. E naquele momento de cruz, meus irmãos, aquele momento que Jesus foi pregado, Ele dá um brado: Deus meu, por que me desamparastes? Os irmãos lembram? Naquele momento, meus irmãos, Ele recebeu todos os nossos pecados sobre o corpo dele. E naquele momento, irmãos, Deus virou o rosto para Ele, porque os nossos pecados estavam sobre Cristo. E a Bíblia fala que o Senhor não tolera o pecado. Então Jesus brada: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Jesus, no momento da cruz, se sentiu sozinho por alguns minutos, porque estava sobre Ele todos os nossos pecados. Mas até que Ele vai ali, se toma força mais ou menos, mais uma vez se coloca na ponta dos pés e brada: Pai, está consumado. Na sua mão entrego o meu espírito. Pai, o que o Senhor me mandou para fazer, eu fiz. Eu fui obediente à morte de cruz. Eu vim aqui, Pai, eu paguei o preço por eles. Aquilo que eles não iam conseguir suportar, aquilo que eles não iam conseguir fazer, eu vim e fiz, Pai. Eu obedeci o Senhor, Pai, eu paguei o preço, está comprado. Por isso que a palavra vai falar que o Senhor nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus a gente se assentou na presença de Deus novamente. Porque aquilo que Adão perdeu lá no Éden, que era intimidade com Deus, porque Gênesis vai falar que toda viração da tarde, Deus descia e passeava com o homem. E talvez nesse passear com o homem, Deus tinha uma comunhão com Adão. Adão, como é que foi seu dia? O que você tem feito? Mas, meus irmãos, Adão trocou os conselhos de as mentiras de uma serpente pela presença de Deus. E ele decidiu desobedecer a Deus. Então naquele momento, meus irmãos, cria-se um véu entre o homem e Deus. O homem é separado de Deus. O homem perde essa comunhão com Deus. Mas louvado seja Deus, porque a palavra fala que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro entrou a graça. E por esse que entrou a graça,
Ele veio, a Bíblia fala que a hora que ele entregou o corpo ao Pai lá na cruz do Calvário, o véu do templo que simbolizava a separação de Deus e do homem é rasgado de alto a baixo, dizendo que agora não precisa mais, não tem mais separação entre vocês. Agora vocês não estão separados mais. Agora vocês são filhos por herança em Jesus Cristo. Aquilo que separava vocês, o meu sangue uniu novamente. A minha vida de obediência colocou vocês na presença do Pai de novo. Meus irmãos, tem maior maravilha do que isso? Tem maior maravilha do que isso? Não tem como ter, irmãos. Não tem como ter uma maravilha do que a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida. É a gente poder sentir a presença desse Deus. O nosso Deus lá outrora viveu numa arca. O nosso Deus lá outrora viveu num tabernáculo, viveu no templo. Hoje Ele vive dentro de cada um de nós, porque nós somos a igreja do Senhor. A igreja, muitas vezes a gente vê a pessoa falando, eu sou a igreja. Irmãos, ninguém é igreja sozinho. Quando a Bíblia fala de igreja, fala no plural. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um corpo, é cada um de nós juntos, tijolinhos unidos. Nós se formamos a igreja do Senhor. Um só não é igreja. Igreja é unidade, é comunhão. Louvado seja Deus por isso, porque Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. É ao se cumprir o que Josué fez. Josué vai lá, pega o povo de uma terra de pecado, atravessa aquele povo no Rio Jordão e chega a eles, coloca na terra prometida. Voltando mais uma vez, o que Jesus Cristo fez? Nos tirou da presença da desobediência a Deus, através do sangue, do sacrifício dele. Ele está nos levando. Ele não levou, irmão, nós estamos em caminhada ainda. A palavra vai falar que nós somos peregrinos nessa terra, que a gente não tem nem aonde repousar a nossa cabeça aqui. Talvez isso que nós chamamos de casa é só um lugar para a gente passar dias, porque daqui a pouco tempo esse Rio Jordão que a gente está atravessando vai acabar. Vai acabar esse momento e a gente vai pisar numa nova terra, e a gente vai pisar num novo lugar. Esse lugar está preparado para nós antes da fundação do mundo, e não tem maravilhas melhor do que isso, meus irmãos. Deus me deu uma casa, Deus me deu uma casa, louvado seja Deus por isso. Deus me deu um carro, louvado seja Deus por isso. Mas quando eu leio a palavra, Apocalipse 21, eu vejo o que está preparado para mim. Não tem como ficar preso em casa, não tem como ficar preso em carro, não tem como ficar preso nesse mundo. É só dizer Maranata, a hora vem Senhor Jesus, porque aquilo que está preparado para mim é maior. Enche meu coração, enche meus olhos ao ver o Senhor Jesus Cristo novamente vindo nos buscar. E meus irmãos, abra comigo em Apocalipse. Apocalipse 21. Então ali o Senhor explica para aquele povo: a terra que eu vou pôr vocês mana leite e mel, e ali vocês vão prosperar, ali vocês vão ser o meu povo. É claro que tudo aquilo ali do Antigo Testamento simbolizava o que vai acontecer na nossa vida espiritual agora. E assim como o Senhor prometeu, Ele descreveu aquela terra para o povo. A nossa Canaã também está descrita na palavra do Senhor. Apocalipse 21, a partir do versículo 1, vai dizer assim, a visão de João: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Tudo isso daqui, irmãos, tudo isso daqui que a gente está vendo vai passar, vai acabar. Não tem como, meus irmãos. O que está escrito nessa palavra não volta vazio, vai acontecer. 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desceu do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Agora o 3, e eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tem bênção maior do que isso daqui? A presença do Senhor habitar entre nós. Aquilo que Adão perdeu no jardim, a comunhão com o Senhor, ver o Senhor como Moisés via face a face, meus irmãos. Isso daí vai ser restaurado para nós. Daqui um piscar de olhos, como João diz, um pouquinho de tempo, a gente vai poder ver o nosso Salvador face a face, assim como Adão perdeu essa comunhão. O 4, voltar no 3, e viu uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois o que com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos olhos as promessas, meus irmãos, na terra, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. Meus irmãos, hoje em dia nem falo televisão, mas o celular, se a gente abrir o celular, quanta notícia ruim a gente vê, quanto choro, quantas lágrimas a gente está vendo, quanta tristeza a gente está vendo. Talvez não precisa nem abrir o celular, talvez alguém aqui nesse momento passa por esse momento em casa. Mas eu quero dizer para os irmãos, que a hora que a gente pisar na nossa terra prometida, não vai ter espaço para lágrima, não vai ter mais espaço para dor, não vai ter mais espaço para tristeza. Essa daqui é a promessa da nossa terra prometida. Tem melhor do que isso? Todo esse sofrimento do mundo vai passar. E muitas vezes pessoas estão querendo fazer alicerce nesse mundo, pessoas estão querendo criar raiz nesse mundo, mas não, irmãos, nós não temos nada nesse mundo a gente só está de passagem, a gente só tem que lutar para ganhar o pão de cada dia, para a gente viver cada dia, mas não com o coração nesse mundo, porque aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria é celestial, a nossa pátria não é nessa terra, a nossa pátria vem do céu. E o versículo 5 para terminar: e o que está assentado no trono diz: eis que faço novas todas, não é algumas coisas, todas as coisas. O que você está precisando que Deus faz de novo? O que tem incomodado o seu coração? O que tem causado tristeza a você aqui nessa terra? Está aqui uma promessa para a sua vida. Daqui a pouco tempo, todas as coisas vão ser novas. Todas as coisas do passado vão ficar para trás. A gente vai ter uma vida celestial. A gente vai ter um corpo glorificado. A gente vai ter uma comunhão com o próprio Salvador. E meus irmãos, essa daqui é a promessa que Deus tem para a nossa vida. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. A gente está vendo como é que estão as coisas. Antigamente as coisas pareciam que demoravam para acontecer. Hoje a gente vê, já piscou, já passou o mês. Daqui a pouco já está chegando o mês do ano, o meio do ano. Daqui a pouco passou o ano. E a Bíblia falou que ia acontecer, que os tempos iam se abreviar, por amor dos eleitos. Sabe por que o tempo está passando rápido? É porque o Senhor tem pressa na nossa vida. O tempo está passando rápido porque o Senhor tem pressa na nossa vida. E é por isso que eu estou falando, é num piscar de olhos, irmãos. Que se for da vontade de Deus, seja hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco, a gente vê esse céu rasgando e Jesus Cristo voltando, dizendo: vinde benditos de meu Pai. Ele dá por herança aquilo que já está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essa é a promessa. E para terminar, 1 Coríntios 2, 9. Vou estar lendo 1 Coríntios 2, 9. Mas como está em Cristo, como está escrito: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para cada um de nós, ou para aquela alma. Tem como descrever essa dimensão? Se pegasse aqui, só passasse o microfone para cada um explicar isso daqui, meus irmãos, nem subiu ao coração do homem, nem imaginamos o que Deus tem preparado para nós. Não tem como a gente explicar, mas eu só sei de uma coisa: que uma hora a gente vai descobrir o que Ele tem preparado para nós. Uma hora a gente vai ver essa terra prometida. E que louvado seja o Senhor. E meus irmãos, eu agradeço por essa rica oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de trazer essa palavra do Senhor. Algo que o Senhor tem falado muito no meu coração. Ele está vindo. Ele não vai tardar. É a maior promessa que a gente tem. Que a gente venha estar preparado com uma vida de santidade, através da palavra dele. Uma intimidade como a gente nunca teve com a palavra do Senhor. E mais ainda, uma intimidade com oração. Porque daqui a pouco tempo Ele vai vir e vai querer pegar a igreja dele com uma roupa limpa, com uma roupa branca, com vestes limpas. Isso só tem um meio, meus irmãos: uma vida de santidade. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Irmão Isaac, muito obrigado. Que honra ter conhecido. Que prazer ter vindo pregar nessa igreja, trazer aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Pastor Carlinhos, mais uma vez, obrigado pela confiança. E meus irmãos, peço orações pela minha vida, porque todos nós somos carentes de oração. Sou de outro ministério, sou do ministério Guaratinguetá. Mas, meu irmão, placa só tem aqui na terra, viu? Porque lá no céu não vai ter placa não, vai ser um povo só. A única que vai ter lá vai ser o povo lavado pelo sangue do Cordeiro. Somente esses vão estar lá. Muito obrigado pela oportunidade, eu louvo a Deus.